Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Regenerar Podcast. Como vocês sabem, aqui a gente sempre tenta trazer, inspirações, tanto do ponto de vista teórico, de teorias e pessoas que estão olhando para a regeneração, mas também trazendo cases práticos e exemplos de como a gente pode trazer práticas mais regenerativas e sustentáveis para o nosso dia a dia, seja dentro de casa, seja dentro do nosso trabalho. E eu acho que esse episódio aqui ele é bem especial hoje por isso. A gente está trazendo quem, na minha visão, já está operando regeneração na prática e a gente vai poder conversar muito melhor sobre isso no episódio de hoje. Então, já quero dar boas-vindas e agradecer demais a presença da Cecília Mendes, do Reginaldo Morikawa, representando a Corin, representando o grupo Corin. Eu sempre fico na dúvida, inclusive, se é Corin ou Corin, então vocês vão poder... A gente explica hoje. Vocês vão poder me já explicar, tirar essa dúvida hoje. Claro. Mas eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Quero fazer um agradecimento primeiro à Tarsila Lucini, que já esteve aqui no podcast com a gente, que é conselheira de vocês, Sim. Uma super amiga, mentora, e que fez essa ponte para que vocês pudessem estar aqui hoje. E falar que a Corin, vocês vão ver, ela é especial para mim por alguns motivos. Assim. Acho que eu lembro na época que eu morava em São Paulo, Vila Mariana, e eu ia na loja da Corin comprar. Ela existe ainda. E ainda existe. E eu morava em Vila Mariana na época. E eu brinco que era, para mim, assim, sempre foi... É isso, né? Nosso ato de consumo, nosso consumo é um ato político também, né? Ele é um ato onde a gente coloca nosso dinheiro, diz muito sobre a gente, né? Então eu sempre tinha meio que um certo orgulho de estar ali comprando na Corin. Ficava sempre caçando as promoções, né? Sempre tinha promoção, eu ia caçando ali. E também porque, por incrível que pareça, a minha família materna, minha avó, o casamento dos meus pais, foi tudo na igreja messiânica. Então tem um braço, também desse aspecto religioso que me marca, porque minha avó Rosa, que ainda é viva, está com 89 anos, faz 90 anos ano que vem, ela ainda vai toda semana na igreja messiânica, que fica na 715 Norte, se eu não me engano, em Brasília. Brasília. É belíssima a igreja. Então, assim, minha avó passava jurei na gente. Então, desde muito novo... Puxa vida, que coincidência boa. Pois é, desde muito novo o conceito da messiânica. E foi conversando com a Tarsila que ela me explicou um pouco melhor ainda sobre a influência da igreja messiânica na Corin. Então, acho que a gente vai explorar um pouco disso tudo hoje. Sim. E queria começar pedindo para vocês se apresentarem. Acho que a gente pode começar com a Cecília. E falando um pouco, enfim, quem é a Cecília, por que está aqui e também o seu papel dentro do grupo hoje, da Corin. Obrigada, Vitor. É um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Cecília Mitie Ifuque Mendes. Quem é essa mulher? Eu nasci em São Paulo. Também tenho a família lá como você, em São Paulo. E logo cedo, aquela coisa, escolher profissão. Então, eu sempre transitei filosofia, história, pedagogia, engenharia, fazer o quê para fazer a diferença no mundo. Acho que o jovem quer isso. Uhum. E eu escolhi engenharia de alimentos, que naquela época era uma profissão bastante nova, eu nem sabia do que se tratava, mas eu sabia que eu queria fazer a diferença por meio de uma boa alimentação saudável para todos. Então, escolhi engenharia de alimentos na Unicamp. E não me arrependi. Foi um ótimo curso, uma grande escola. Eu logo fui para a área de qualidade. Também fui trabalhar em Brasília, depois retornei para São Paulo, mas na iniciativa privada, que aprendi muitíssimo, tanto na Cobal do Ministério da Agricultura como na Copersucar, Companhia União. E chegou um momento em que alguma coisa fazia falta. E aí foi o lado mais holístico, foi a filosofia, foi a messiânica que me capturou, na verdade, mas trazendo sentido para uma profissão. Eu queria ser uma engenheira de alimentos, mas conectada à origem dos alimentos. Como se produz o frango, os ovos, os vegetais, sabe? Como se trabalha isso na indústria. E eu sempre tive um coração muito naturalista, muito da ecologia. Então, eu falei, puxa, que interessante. Uma filosofia holística, tem uma tradição que vem do Oriente, que vem de Mokichokada, e podendo atuar na fronteira da engenharia de alimentos. Então, isso falei, pronto, ótimo, é o que eu quero para mim, e isso já faz muitos anos.
Então, eu venho trabalhando primeiro com a Fundação Mokichokada e depois com a Corin. Então, eu estou desde o início da Corin. A Corin surgiu em 94, né? E tenho também o prazer de sempre ter trabalhado com o Reginaldo e com outros colegas, e sempre indo para sustentabilidade e, recentemente, há uns 6 anos, para inovação. Então, é uma empresa que deixa você fazer, deixa criar, e isso tem sido muito importante para mim, né? Desde jovem, sempre aquele coração inovador, desbravador, pioneiro, sabe? De fazer a diferença. Então, eu fui buscar fazer um mestrado, né? Para trazer a teoria e unir a prática da empresa. Então, depois da área de qualidade, eu fui pivotando para inovação e sustentabilidade. Atualmente, eu sou gerente de inovação e sustentabilidade. O mestrado foi feito na USP, na FZEA, em Pirassununga, né, campus de Pirassununga, em gestão e inovação na indústria animal, né? Que legal. Muito interessante. Então, é um prazer estar aqui nessa casa, na Facens, né, num hub de inovação e sustentabilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, que legal. Depois vocês têm que explicar Mokichokada, você falou, Sim, né? Sim, vamos falar. Tem que explicar melhor quem é, para quem está ouvindo. Quem é Mokichokada? Reginaldo. Bom, Vitor, tudo bem, pessoal? Meu nome é Reginaldo Morikawa e eu, com 57 anos de idade, eu sou da geração dos anos 80, né, Vitor? Então, casado, a Mônica, né, tá lá, o Henrique, meu filho, a Camila, e nós todos temos assim um engajamento muito grande com essa questão da alimentação, da qualidade de vida, né? E eu começo, como todo bom jovem dos anos 80, né, com uma banda. De rock, provavelmente. Claro, banda de rock. Ela começou como Ponto 50, depois virou arte rock. E aí eu fiquei anos, né, tocando rock e estudando eletrônica. Me formei técnico eletrônico, né? Trabalhei em desenvolvimento de produtos na KMP, que é uma empresa que eu tenho muito apreço, ela me fez crescer. Fui office boy como todo bom menino, né? Dentro de uma contabilidade, onde me deu noções assim muito interessantes que hoje eu olho, né, Vitor, e falo, puxa vida, quem diria que 3 anos trabalhando no escritório de contabilidade fosse tão importante hoje na minha vida, né, inicial. E depois disso, eu também tive um chamado, sabe? Já estava consolidado, cursando engenharia mecatrônica, né? Eu fiz parte do primeiro grupo de engenharia mecatrônica do Brasil, né? Que teve. Nessa época eu atuava no prédio da Poli, na USP, né? Num consórcio entre indústria e a escola, né? E lá eu tive contato com o curso de engenharia mecatrônica. Eu fiz na Unip, porque na USP era integral, então não tinha como, eu estava trabalhando, né? Então eu pensava assim, minha vida é a tecnologia, minha vida é a inovação, é a eletrônica, mecatrônica, né? Os processos, inteligência artificial era uma coisa que a gente via. Tinha uma revistinha chamada Buck Rogers, né? Uma coisa assim, e os Jetsons, né? Era o único lugar que a gente tinha. Então, para mim era isso que era o futuro. Mas eu também, como a Cecília, tive um chamado, sabe? Eu conheci a Igreja Messiânica com 16 anos de idade e vi que, por incrível que possa parecer, a lógica existente em Mokichokada, que nós vamos explicar, e na Igreja Messiânica, ela foi mais convincente para mim do que a engenharia. Porque a engenharia ela trabalha com conceitos e convenções. Aquilo que você não sabe como definir, você simplesmente convenciona. Então, vamos dizer, é assim porque é assim, né? E na filosofia de Mokichokada, eu tive contato com 3 grandes colunas, né? Que se der a gente fala, mas ela cita a religiosidade, a ligação com Deus, como sendo a parte primordial do ser humano, e o contato e o cuidado com a agricultura natural, que é o nosso trabalho hoje, né, Cecília? Sim. E como forma de cuidar do corpo, e o belo como uma forma de relacionar com obras de arte, com a natureza, como sendo o cuidado com a nossa mente. Quando isso se fecha, Vitor, me tira da engenharia.
Então eu deixei a engenharia no meio do caminho e entrei para o seminário da Igreja Messiânica. E hoje eu sou reverendo da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né? Então é uma carreira que nós aqui até adotamos como uma carreira filantrópica, uma carreira de devoção nossa, né? Mas a minha atuação mesmo, eu estou diretor da Corin. Eu entrei na Corin em 96, no chão de loja de varejo, nessa loja que você visitava. Ah, que legal. Em janeiro de 96 eu entrei como repositor de loja e ali nós ficamos em todos os setores, inclusive com a Cecília já nessa época, né? Em todos os setores do varejo, passando por recepção de mercadoria, entendendo como faz compras, como estoque, passei por todos os setores, né? E deu para conhecer muito o varejo, né? E depois disso, entrando na Corin, nós conseguimos inaugurar, participar do B2B. Nós entramos na linha de vender os nossos produtos para o varejo, né, o mercado. Depois disso, a gente então, fiquei na Corin esse tempo todo e cá estou. Assumi a Corin na diretoria em 2007. Até então, eu fiquei atuando como gerente comercial do Brasil até 2007. E em 2007 assumi a Corin e fiquei até 2021. Depois eu passei 2 anos sabáticos dentro da nossa filosofia e volto agora para a Corin Alimentos, né? E também cuido das lojas, cuido da food service. Na minha formação atual, eu fiz teologia por conta da própria igreja, né? Para entender melhor os princípios. Então, eu cursei a teologia e também acabei, por necessidade, fazendo bacharel em marketing e depois bacharel em publicidade também, né? Então, a gente tem essa linha de trabalho. Muito legal. Acho que é interessante que é uma das empresas assim que eu conheço e que mais conectam de fato a espiritualidade com o business em si, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco tanto o que a Corin faz. Então, para quem não conhece a Corin, tem gente que talvez não conheça, né? Então, quais são os principais produtos, as principais linhas de atuação. E aí sim, se vocês puderem contar um pouco sobre a história de fundação da Corin mesmo, como que a Corin nasceu, como que de fato ela está conectado a essa questão da espiritualidade, o que é agricultura natural, que eu acho que muitas pessoas também não sabem esse conceito. Então eu queria navegar um pouco por essa parte. Você quer começar? Pode fazer sim. A Corin, ela tem suas raízes no pensamento do Mokichi Okada, né? Ele foi um pensador japonês que viveu no século passado, né, até 1955, e ele mesmo nunca saiu do Japão, mas o pensamento abrangente, holístico, extravasou o país, está no mundo todo, e assim seguidores, adeptos, né, da filosofia de Mokichi Okada, que, na realidade, ele era um religioso, um artista, foi curador de museu, escrevia poesias, se expressava por meio da arte, do pensamento, né? Mas profundamente conectado às questões do seu tempo, né? A necessidade de termos paz, de não termos conflito, a necessidade de termos saúde por meio de uma agricultura ecológica e alimentação natural. E as práticas altruístas. Então, ele compôs um pensamento e uma escola extremamente pragmática com a finalidade de transformar o mundo, de construir um paraíso, mas um paraíso aqui na Terra, né? E de maneira totalmente abrangente, não restrita apenas à religiosidade. Mas o pensamento de Mokichi Okada ele se aplica à economia, à política, à sociedade, à arte como um todo, né? Então, adeptos vieram nos anos 50 aproximadamente para o Brasil e alguns deles já se interessavam por agricultura. E havia os escritos de Mokichi Okada. Ele mesmo praticou. Ele mesmo era um cientista, pragmático cientista, né? Empírico cientista. E religioso e filósofo. Ele era tudo, totalmente... um ser holístico, assim, holístico, né? Um ser, exatamente, universal. E com esse exemplo,
os seguidores começaram a desenvolver essa agricultura natural. E com o passar do tempo, aí o movimento já se torna Igreja Messiânica Mundial do Brasil, aqui, com sede no Brasil, né? Começam as iniciativas mais práticas, né? Então, com a compra de um sítio em Atibaia, né, que foi o primeiro polo de agricultura natural aqui no Brasil, e depois em Ipeúna, também no estado de São Paulo. Você quer complementar? Aí chega a Corin. E a Corin, ela, para nós, Vitor, é até interessante quando as pessoas perguntam assim, mas como a Corin está sempre na vanguarda? Como ela sempre traz as novidades, né? Porque, como a Cecília disse, para nós não é novidade. Isso está escrito nos ensinamentos de Mokichi Okada. Mokichi Okada, ele recebe uma revelação divina e ele, a partir daí, recebe um título. A exemplo do que nós temos o Papa, né? Ele recebe um nome de batismo, mas ele tem um título. E esse título é chamado de Senhor da Luz, que quer dizer Meishu Sama, não é? Então, às vezes você vai ouvir falar Mokichi Okada, que é o nome de batismo dele, e às vezes você vai ouvir dizer Meishu Sama, que é o título religioso que ele recebeu, né? E o próprio Meishu Sama, ele dizia assim, eu não gostaria de ser chamado como uma religião, porque ela acaba enclausurando todo o princípio da vida, Deus, não é? E ele queria chamar, talvez, de empresa construtora do novo mundo, porque ele traz, dentro dos seus ensinamentos, a temática do século XXI como uma forma da construção de um paraíso terrestre, um paraíso aqui na Terra, né? E tem uma passagem dele escrita, que ela justamente é intitulada como Século XXI, onde ele dorme e ele acorda no século XXI. E daí ele começa a descrever aquilo que ele vê, aquilo que ele passa, né? Então, muito daquilo que ele fala nesse ensinamento, acredite, nós colocamos em prática na Corin, né? E aí as pessoas dizem assim, uau, como vocês pensam em trazer uma obra de arte para as embalagens? Como vocês querem pensar em bem-estar animal, né? A Corin foi a primeira empresa a ter o selo de bem-estar animal do Brasil em 2009, junto com a Human Far Animal Care, né, com o Ramon, o time, né, quando eles foram visitar a gente lá, eles falaram assim, talvez o meu checklist seja menor do que ainda vocês fazem aqui, porque vocês têm conceitos, como a Cecília falou, de uma forma muito mais abrangente, muito mais transversal do que o que a gente está assim, tentando introduzir no Brasil, né? Então, a Corin, ela tem esse nome, Corin, né, que você perguntou. Se olhar na nossa logomarca, tem um traço em cima da letra O. E é ela que causa, às vezes, essa fonética diferente, né, na hora de falar. Porque aqui no Brasil, acento agudo, né, Corin, né? E lá no Japão, quando vem do Japão, do kanji, né, do ideograma japonês, quando tem um traço em cima da letra, ela se fala duas vezes. Então vai, Vitor. Corin. Corin. Então, o Corin, ele é uma junção de dois ideogramas, de dois kanjis. O Ko, ele é a mesma letra de Hikari, que é luz. E o Rin é a mesma letra de Wa, de anel, Yubiwa, né? Que quer dizer anel. Então, Corin quer dizer anéis de luz. Olha que a nossa empresa, o nome dela, ela se chama Anéis de Luz. E os 3 círculos, eles têm o centro dele pintadinho, preenchido, né? E uma vez num congresso que a gente foi, eles perguntaram sobre a simbologia, né? Por que os 3 círculos? Esses 3 círculos, o nosso precursor, fundador da Corin, ele se chamou Tetsu Watanabe. Né? Em 2013 ele deixou a gente, mas ele que idealizou. Ele era japonês e migrou para o Brasil. Isso. Ele foi o grande expansor da filosofia de Mokichi Okada no Brasil, né? Desde de jovem, né? 18, 19 anos. Ele vem ao Brasil, né? E ele fica aqui até os seus últimos dias. E ele fundou a Corin e ele que escreveu esse nome Corin. É uma sumie, né, Cecília? É a escrita de carvão, né? Ele pegou o pincel e escreveu o nome Corin. E ele idealizou esses 3 círculos, que representa toda a força da natureza para produzir alimentos. É a junção do sol
com a energia do fogo, a energia da lua com a água e a energia da terra, né, com o solo. Então, a partir dessa trilogia é que nasce o princípio da agricultura natural de Mokichi-Okada. Ela não tem inputs, a Cecília vai conseguir explicar melhor, não é? E a Kōrin, ela começa embasada, então, em fazer uma transição da era da noite, que nós vivíamos, né, uma era onde impera a necessidade de eu ter para mim, não é? Até as propagandas dos anos 80, né? Eu tenho que levar vantagem em tudo. Então, assim, isso vem a mudança para trazer uma era que nós chamamos uma era do dia, uma era da iluminação, que ocorre todo dia 15 de junho. Nós temos uma celebração na Igreja Messiânica, louvando e agradecendo a Deus por essa transição. Vai ser agora, então. Que legal. Sim, é agora, né? E é um dia, uma data, eu diria que uma das datas mais importantes do nosso currículo, da nossa agenda, onde nós oramos em 50 mil pessoas, pedindo a instituição do paraíso terrestre, um mundo sem doença, sem pobreza e sem conflito. Então, quando a gente traz isso para uma empresa, na Kōrin, ela vem com essa trilogia do sol, da lua e da terra, do fogo, da água e da terra, da verdade, do bem e do belo, né? Dos elementos que geram nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Então, assim, esse centro preenchido, Mokichi-Okada, ele escreve assim, que ele não é o planeta. E agora? Como, né, o símbolo da sustentabilidade, normalmente era um planeta, né, que tinha a questão circular. Não, ele coloca o ser humano no centro. E ele diz assim, tudo que existe no planeta, para nós, ele nasceu para atender os seres humanos. Os seres humanos é que têm a missão de cuidar de tudo, dos animais, das plantas e do planeta, né? Então, a partir daí é que a gente muda o conceito, que é o ser humano que nós precisamos manter na Terra, e não o planeta é uma consequência da mentalidade e da conduta humana, né? Então, isso que é a Kōrin. A gente traz para o mundo o que o mundo chama de novidade, mas para nós a gente está cumprindo aquilo que foi escrito por Mokichi-Okada. Que legal. E Cecília, já aproveitando a sua fala, como que a agricultura natural, e aí talvez se tenha alguma definição sobre agricultura natural, mas como que ela se reflete nas práticas de vocês do dia a dia, por exemplo, né? Nas práticas tanto internas da empresa, mas, por exemplo, com os animais, como que isso reflete nesse bem-estar animal, que vocês foram tão precursores, né? E, na minha opinião, ainda lideram com certeza essa pauta dentro do Brasil. Então, como que isso na prática se reflete nas operações de vocês? Nas práticas, né? Vitor, com toda essa base filosófica que dialoga com as energias sutis, né? É uma conversa totalmente intangível. Como trazer isso para a prática, para o dia a dia, para as operações, para o que pode ou não pode ser feito, o que deve ou não deve ser feito, né? Então, houve todo um trabalho, primeiro de estudo da teoria que vinha de Mokichi-Okada, mas começando a colocar em prática. No cultivo dos vegetais, né, das alfaces, do tomate, no preparo do solo, na preservação desse solo, né, e a agricultura natural tem um ponto central, que é fazer o solo manifestar sua vida. Que vida é essa? O solo tem vida, como a água, como os seres humanos, como tudo, como os animais, tudo tem vida. E para Mokichi-Okada, para a agricultura natural, tudo isso é extremamente importante, né? Então, a gente procura usar práticas de cultivo que protejam o solo, que não destruam o solo. Pelo contrário, recuperem, regenerem a vida, os micro-organismos, né? As plantas, os insetos. Então, tudo fica em harmonia. Uma harmonia em que é possível cultivar alimentos de maneira ecológica. E com o ser humano feliz, satisfeito, com prosperidade, o produtor cumprindo sua missão, sabe?
se capitalizando, sim, Claro. conseguindo reinvestir, conseguindo criar, educar seus filhos, permanecerem no campo, tendo orgulho dessa profissão, que é belíssima e Com tão certeza. importante, e, ao mesmo tempo, conectando com o consumidor, que é importantíssimo, né? O consumidor precisa valorizar a natureza e o trabalho do ser humano agricultor, assim valorizando também os animais, né? Não se concebe uma agricultura natural sem bem-estar dos animais, né? Que são seres sencientes, né? São também espíritos. Então, a agricultura natural ela tem alguns pilares que são a proteção do solo, né? A saúde muito conectada entre solo, plantas, animais e ser humano, né? E esse extremo respeito a todos os seres, sabe? Tanto os animais como o ser humano. É claro que isso se reflete num planeta preservado. Isso se reflete em transformação, né? Em trabalhar com impacto, em trabalhar com sustentabilidade e inovação. Que legal. E aí, por exemplo, no cultivo de vocês, eu lembro na época que eu comecei, né, a consumir na Corim, eu, por exemplo, ia muito na linha de ovos, que eu acho que foi né, uma das primeiras, pelo menos pelo que eu me recordo, assim, de ter todos os certificados de galinhas criadas livres, sem antibióticos e etc. Lembro que eu fiquei surpreso até quando eu vi uma linha de carne bovina também orgânica e com esse mesmo conceito. Na prática, por exemplo, quando você olha para a criação de gado, quando você olha para a criação, por exemplo, né, do frango, quais são essas práticas que vocês realizam que normalmente no mercado não eram realizadas e que hoje eu até acho que eu vejo alguns tentando praticar, né, isso talvez até inspirados pelos trabalhos que vocês fizeram. Então, exemplos práticos assim da diferença que vocês têm na criação desses animais, por exemplo. Essa é uma ótima pergunta, porque sim, a Corim foi precursora no Brasil e, de certa maneira, em muitos pontos, até no mundo, né? Porque a preocupação com a criação sem uso de antibióticos, ela precisava ser concretizada em produções com escala, né? Então, a Corim, com seu corpo de profissionais, conseguiu praticar uma produção de frangos e galinhas, né? Galinhas poedeiras, que não usa antibióticos, né? Nem nunca. Então como vocês conseguem? Com práticas de bem-estar, de qualidade na nutrição, na alimentação, né? Práticas de ambiência. E usamos também insumos biológicos, né? Então, tecnologias que são naturais, que são desenvolvidas pela própria Corim, no seu centro de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa Mokichi Okada, né? E isso foi concretizado através das produções de uma marca que é reconhecida, né? Uma marca de alto valor, Corim, e que, sim, abriu espaço para toda a elaboração de normas, inclusive normas de criação pela Associação da Avicultura Alternativa, que foi uma associação onde nós estivemos desde a fundação, né? E que hoje se reflete em legislação. Então, a legislação brasileira reconhece essas criações sem uso de antibióticos, né? É possível colocar nos rótulos, mas muito devido a esse trabalho pioneiro realizado pela Corim. E até interessante que a Corim, Vitor, ela nem fala, nem cita tantos outros diferenciais que a gente tem nos produtos, sabia? Por exemplo, nós não utilizamos inseticida nas granjas. Olha. E isso a gente não chega nem a contar, né? Porque a nossa embalagem, eu brinco, né? Que como eu também lá fiz a formação de marketing, o pessoal na faculdade falava assim, poxa, Morikawa, tudo bem, mas vamos falar a verdade, ó, a embalagem da Corim parece um PDF, né? Aí eu falava, mas como é o jeito mais simples de nós chegarmos ao consumidor, né? Então, muita coisa a gente nem coloca.
essa ideia de... estive agora nos Estados Unidos, recentemente, e aí eu estava olhando uma citação, um claim que eu achei interessante, sabe? Eles colocam frango vegetariano, porque o frango, por sua natureza, ele é onívoro, né? Mas nós não damos nada de origem animal para ele. Porque é muito comum, e é permitido por lei, tá? Que se use resíduos do abate do próprio frango e de outros animais para que seja voltado como uma alimentação do frango, né? Nós não utilizamos nada de origem animal. Então lá eles escrevem, né? O nosso frango é vegetariano. Aí eu falei, será que isso no Brasil vai, né? E depois, eu lendo lá outro claim, estava lá um diferencial também. Livre de agrotóxicos, né? Aí eu falei, poxa, mas como que a gente vai entender que essa relação do agrotóxico é uma coisa muito ampla, né? Porque tem uma série de locais, de vetores que podem atingir. Mas verdadeiramente nós não utilizamos inseticida nas granjas para controle de não é uma praga, mas é uma incidência de um animalzinho chamado cascudinho, né? Então, através dos nossos bioinsumos, através das nossas práticas dentro desses processos regenerativos, a gente tem formas de fazer ciclos que a gente controla o cascudinho dentro das granjas sem a utilização de pesticidas, de inseticidas, né? Então, tem muitas práticas que nós fazemos, né? A apanha noturna, para que os animais não sofram, né? A densidade menor por aviário. Uma vez me perguntaram, mas quantos animais vocês colocam a menos, né? Aí eu falei, às vezes é 1,5 por metro quadrado a menos. Nossa, mas é tão pouco. Eu falei, imagina num aviário de 10 mil metros quadrados, você criar 10 mil aves a menos. O quanto que isso impacta, né? Dentro do conceito. Claro. Então, todo esse trabalho de bem-estar animal é que traz a saúde para o animal, né? E outra, a nutrição. A gente tem o uso de probióticos e pré-bióticos, né, Cecília, né, Vitor? A gente começou com isso quando não se dava atenção para isso. Se usava o antibiótico, né? Na década de 90, se você não tomasse antibiótico, você era doente, né? E ao passo que hoje já se conhece a saúde através do bem-estar do intestino, principalmente, né? Então, a gente utilizando probióticos, óleos essenciais, extratos de plantas. Que interessante. Então, nosso frango, ele tem essa ambiência, eles têm pastejo, eles consomem pequenos animais, insetos ali que estão né, eventualmente ali. Então, quer dizer, isso traz o resgate do animal, né? Não temos inputs, incrementos. Nosso ovo não é ômega 3, ômega 6, ômega plus. Não, a gente vende ovos, né? Uma questão interessante realmente no bem-estar é permitir que os animais expressem seus comportamentos. Eles têm uma sociedade, né? Então, se você tem mais espaço, você tem uma granja mais enriquecida, né? Com elementos com que eles podem... você tem feno, você tem ninhos para postura. Eu acho que as pessoas não imaginam muito como os ovos... De onde vêm os ovos? Os ovos, claro, das galinhas poedeiras, mas as galinhas, no nosso sistema de criação, elas são criadas soltas, elas andam, elas não estão em gaiolas minimamente, com o mínimo espaço. Claro. Elas se movimentam e elas põem esses ovos em ninhos. Então, é tudo muito diferente. Tá? É bonito perceber os comportamentos dos animais. Claro, eu acho que talvez vocês nem saibam, mas no curso Regenerar, né, que a gente tem, que lembrando, né, Regenerar, para quem está ouvindo, não é só um podcast, mas a gente tem um curso, né, que a gente oferece principalmente assim para as empresas, para apoiar nesse processo de expansão de consciência, né, das lideranças dentro das empresas e também trazer um olhar técnico de como que a gente pode caminhar rumo à regeneração. A gente tem, em um desses episódios, a gente fala bastante da Corinne. É mesmo? Por isso que vai ser bem legal se a gente conseguir também gravar com vocês, mostrando um pouco disso, né, detalhando um pouco melhor o trabalho de vocês.
mas eu lembro que um dos exemplos que me marcam, eu não sei se vocês podem ou querem falar um pouco mais a respeito, é até que a gente mostra assim, dados da Embrapa, mostra filmagens, até isso que você comentou, Cecília, dos locais de criação, das granjas de criação, por exemplo, de galinhas poedeiras, onde elas ficam tão confinadas que é preciso fazer o processo de debicagem, né? Me corrijam se eu estiver errado, Não mas existe. o processo de debicagem para que elas não acabem se ferindo, né? Se machucando ali. Um processo até que eu queria explorar com vocês, que eu comento, porque teve uma época que eu pesquisei sobre também o que acontece com os pintinhos machos das galinhas poedeiras. Eu conto. E que vocês estavam explorando a ideia da sexagem em ovo, um dos primeiros, né? O primeiro do Brasil a estar explorando essa possibilidade da sexagem em ovo. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, porque, enfim, depois eu já quero emendar com outra pergunta, que provavelmente talvez o Reginaldo responda, que é como que vocês conseguem se diferenciar tanto do ponto de vista técnico, prático e é isso, né? Operacional mesmo, e ao mesmo tempo como que vocês conseguem transmitir isso em valor para o cliente e ser competitivo a nível de mercado, né? Ainda mais numa época agora que é isso, eu vejo outras marcas, talvez dessas grandes marcas, vindo com uma proposta de umas linhas mais bio, entre aspas, ou de uma linha que diz que não usa antibiótico e que eu na verdade nem sei, mas na profundidade do trabalho deles, provavelmente não deve ser na profundidade do que vocês fazem. Como se manter competitivo a nível de mercado também. Então acho que eu queria explorar essas duas vertentes, assim. Cecília, quer fazer algum? Acho que eu vou ter que tomar uma água. À vontade. Bom, então, o Vitor também colocou da questão dos bovinos, né, que é importante a gente falar que foi um projeto muito bacana, onde até para nós da Corin foi bastante desafiador, porque os bovinos eles têm aquela questão carne vermelha, né, carbono e desmatamento. Sim. E aí a Corin ela ia entrar na produção de bovinos. Para quê? Nós fizemos os bovinos com o conceito realmente de inclusão social e de preservação ambiental. Não foi o conceito do produto em si. Até porque, né, nós mesmos temos essa questão de carne bovina, de comer de forma muito consciente, né, todas as carnes em si. O animal que mais tem conversão de carbono mais eficiente é o frango, e por isso que nós atuamos primeiramente nele, não é? Mas o bovino ele foi um desafio social, um desafio ambiental. E quando a gente percebeu que onde criar um animal, que nós, ao contrário da ideia da criação intensiva, né, que você citou das aves, que a gente vai falar, como fazer para ter animais saudáveis dentro de um ambiente saudável e dentro de uma alimentação saudável, não é? E de repente eu me deparo com um símbolo que é muito parecido com o da Corin no One Health, na saúde única. Que justamente é essa trilogia, né? De você ter a saúde da planta, a saúde do animal, para que o ser humano tenha saúde. Esse conceito de One Health. E daí a gente conseguiu, junto com a BPO, a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, do Pantanal Sul Mato Grossense, em parceria com a WWF Brasil, o GTPS, foi um grupo muito bacana, e a Corin foi inserida, Vitor, justamente por essa questão comercial que você falou. Como fazer para que o consumidor consiga identificar a confiança, a tranquilidade, a segurança de ter um organismo, né? Eu nem vou chamar a Corin só de empresa, mas de um organismo capaz de traduzir esse acontecimento, esse esforço do produtor para ele, que está numa gôndola, né? E foi assim que a gente começou no ano de 2013 a trabalhar com bovinos. Em 2016 nós lançamos o bovino orgânico da Corin, né? E foi um trabalho fantástico porque existiam documentários dizendo que era incapaz a produção de bovinos de forma sustentável, né? E aí eles conheceram a gente e perguntaram: quantos animais vocês criam por metro quadrado? Aí eu falei: por metro quadrado? Eu falei: são 2 animais por hectare. Uau! No Pantanal, solto, comendo a mesma alimentação, 8, 10 tipos de relva diferente, que é consumido pelo veado
galheiro, o campeiro, o porco monteiro, né? E ele come junto, né? E aí eles falaram, mas eu não entendi. Eu falei, não, é isso mesmo, são 2 animais por hectare, solto. Então, mas aí a carne não fica dura? Eu falei, mas é a carne é essa. Eu falei, carne macia não é carne do animal, carne macia é um complexo de processos, exemplo do boi wagyu lá do Japão, né? Que toma cerveja, ouve música, né? E fica confinado comendo grãos. Ele tem um princípio de atender o ser humano. Eu falei, nós temos um princípio de atender o animal. Nós vamos onde o animal precisa estar, né? E foi assim que a gente conseguiu sediar e manter um trabalho muito grande lá no Pantanal, que culminou na primeira lei, como a Cecília falou, muitas legislações de ESG, dessa linha regenerativa, elas saíram da Corin. E essa, para mim, eu considero uma das mais importantes, que grande parte, 80% do ICMS gerado na venda da carne bovina orgânica, ela retorna para o produtor. Olha, que interessante. Então, isso muda completamente a cadeia de produção orgânica. Porque o produtor orgânico... Isso só para o bovino ou também para o frango? No Mato Grosso do Sul. Foi uma lei estadual, uma lei estadual. Né? O governador Azambuja, na época, ele olhou, o Jaime, que era o secretário, eles olharam e falaram assim, nossa, isso está na nossa pauta há 10 anos. Mas nunca saiu da gaveta. Porque a gente não entende direito como isso vai chegar no consumidor. Até que ponto isso vai dar volume para dizer que eu estou preservando o Pantanal e não estou fazendo um greenwash, assim, de só dizer que preserva. Então eles tinham muito medo de serem taxados como esse greenwash. Só por comparação, quando você fala, por exemplo, de 2 animais por hectare, qual seria uma média de um mercado tradicional, assim, só por curiosidade? Bom, não tenho grande sabedoria disso, porque a gente não cria, mas Sim. Pelas imagens que eu vejo, nós estamos falando em fazendas, né, de criação, inclusive indoor hoje, né? Então elas são fechadas, a gente tem ali, eu acho que por metro quadrado, 1,5, 2, assim. Uau! Por metro quadrado, né? Nós temos uma criação muito intensificada, com pastos rotativos e bastante inputs, né? Eu não consigo te dar esse dado exato, Claro, porque eu não só por tenho. curiosidade. Mas eles são, eu acho que é um dado muito fácil de ter, mas infelizmente ou felizmente, acaba que a indústria também vê isso como sustentabilidade. Sabe, é interessante isso. Eu tive nos Estados Unidos perguntando, né? Por que vocês dão antibiótico para os animais e confinam, né? E tem todo esse trabalho. Ele falou, a gente evita desmatamento, confina. A gente evita um animal criado com antibióticos e melhoradores, ureia, que vem do petróleo e outros inputs, né? Que são permitidos. Ele falou, olha só, um animal que... Quanto tempo demora um animal da Corin para crescer? Eu falei, olha, para dar um peso comercial, 3 anos. Ele falou, tá vendo? Eu sou muito mais sustentável que você. Eu produzo um animal em 1 ano. Entendeu? Então, existe também uma condição relevante quando você vê na produção, né, de proteína, quando se analisa o bem maior, o bem menor, o mal maior, o mal menor, né? Então, a filosofia da Corin não é taxar ou ir contra as técnicas, né? O Brasil é o maior produtor de proteína, né, do mundo. Aí nós somos o maior exportador do mundo em proteínas, né? Ou seja, a Corin nunca entrou em uma linha de embate. Nós estamos sempre na linha de trazer uma forma diferente de atingir aquilo que uma determinada parte do consumidor, um nicho, que ele valoriza. Né? Então, ao contrário, quando nós vamos falar, nós colocamos como que tal? Inclusive é o nome da nossa marca, né? É uma das nossas linhas aqui, tal. Que tal você produzir um boi com bem-estar animal? Que tal produzir um boi que você preserva o Pantanal, né? Que não leva inputs químicos? Então, o case do boi ele foi muito interessante a ponto de agora, em julho de 2025, nós vamos estar lançando o primeiro salmão do Brasil
Olha. é criado com bem-estar animal. E ele vai... É da mesma forma que o boi. Nós temos que ir onde é melhor para o animal. E nós fomos criar ele na Patagônia, chilena. Então, é um projeto que começou em 2017, em 3 grandes empresas que estamos juntos, né? A Cermaq, que é uma grande empresa produtora mundial de salmão, que decidiu encampar esse projeto junto com a Dan, que é um parceiro da gente também na industrialização e processamento do animal, né? E o protocolo de produção é do CPMO, é da Corin, né? Não lá na origem, mas nós que influenciamos a estratégia para nos atender. Então, é o mesmo selo da Corin, que é o Human Farm Animal Care, né? O HFAC, e ele está saindo agora como... Existem só 2 no mundo, na verdade. E comercialmente falando, nós seremos o primeiro do mundo a estar com esse salmão. Então, ele é criado onde ele quer. Nas águas frias da Patagônia, onde lá não há necessidade do uso de antibióticos. É permitido, mas nós não usamos. Então, aí, Vitor, mais uma questão de a gente não poder colocar na embalagem. Olha só, poderíamos, né, citar. Nosso salmão, que demora 3 anos para sair a vida dele, ele é criado sem antibióticos, sem promotores de crescimento. Ele é criado sem uso de carrapaticidas ou métodos de descarrapatização, né? E por quê? Porque o carrapato... Eu nem sabia que peixe tinha carrapato, olha que interessante. Eu também. Assim, a Corin é fantástica porque a gente aprende muita coisa, sabe? Cada lugar que eu vou, fico encantado, assim. E no Brasil é permitido uma quantidade de carrapatos naturais, assim, que ocorrem, né? Muito grande. E lá o carrapato é 0. Aí eu fui perguntar, né? Mas nós vamos usar carrapaticida? Ele falou, não, na verdade, aqui no Chile já é permitido no máximo 3 carrapatos por animal. E quando acontece isso, tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, e o nosso salmão Corin? Ele falou, não, aqui nunca usamos. 3 anos. Pode usar se precisar, mas não usamos. E eu falei, por quê? Ele falou, porque aqui nós estamos muito próximos das geleiras, Cabo Horn, ali na Antártida, né? Então, a água ela tem um grau de salinidade suavemente menor. Isso causa o quê? O carrapato, ele é marítimo, ele é oceânico. Então, ele não gosta de água doce. E aí ele não vem. Olha que interessante quando você respeita, né, essa questão. E nós colocamos também uma variedade chamada salmo salar, que ela é uma variedade do Atlântico. E nós vamos ser a primeira empresa do Brasil a colocar a raça na embalagem. Ah, que interessante. Sabe por quê? Para preservar as espécies. Como a Cecília falou, nós fomos ali participantes de um grupo de produtores que fundou a AVAL, Associação Brasileira da Avicultura Alternativa, né? E foi na AVAL, e eu fiquei 10 anos na presidência da AVAL, né? E hoje a nossa vice-presidência também está na Corin. E dentro da AVAL, na época da minha gestão, nós muito preocupados, Vitor, com essa questão da espécie, da preservação das espécies, porque senão a indústria ela é eficiente. Ela vai buscar sempre a espécie mais produtiva, Sim. mais rápida, mais rentável, não é? Que consome menos, que converte mais. E isso vai eliminando da natureza as espécies. Então nós entramos numa defesa de falar o que é um frango caipira? O que é um ovo caipira? Não é? Isso é até regulado hoje em dia, né? A pessoa não pode botar na embalagem. Graças a nós. Esse que foi o não avanço. pode botar lá, por exemplo, que é um ovo caipira sem seguir uma série de... Exatamente. Isso foi uma norma da BNT, que foi feito um consórcio entre a AVAL, promovido pela AVAL, envolvemos a ECO de consumidores, Códigos de Defesa do Consumidor, envolvemos a ABPA, junto com a gente trabalhou muito forte, e nós escrevemos uma norma da ABNT que rege como se produz uma ave caipira. Então é um modelo de criação caipira e de raças, né, para ser chamado. E também
posteriormente nós fizemos a norma que prevê a produção do ovo caipira. Então, quer dizer, a embalagem daquele macarrão instantâneo, qual que vende mais, você sabe? Qual o sabor que vende mais? Do macarrão instantâneo? Galinha caipira. Então, Olha quer só. dizer, dentro de maionese escrito feito com ovos caipiras. Então, a gente, quando entrou com essa regulação, imediatamente essas empresas procuraram a gente. Tem um lugar afetivo, né? Quando você ouve falar galinha caipira, você pensa na sua É um avó apelo, fazendo, né? né? Tem uma apelo, coisa sim, diferente ali, né? Então, o marketing ele é muito eficiente nisso, mas as próprias empresas elas não tinham intenção disso. Elas realmente tentavam buscar alguma coisa caipira, né? E aí, quando nós entramos com essas normas, que foi adotada pelo Ministério da Agricultura posteriormente, a gente então regula esse mercado, né? Com relação à produção de ovos e a sexagem do animal, do pintinho. Vitor, eu fiquei impressionado quando eu vi também a primeira vez que a produção de ovos, né, ela era muito taxada e por uma questão de você ter o sacrifício sistêmico dos machos na produção de ovos. Por quê? Isso acontece em todas as raças, viu, Vitor? Não é só no ovo. Isso acontece no peixe. Eles preferem criar o macho do que a fêmea. Por quê? Porque você tem um rendimento de carne, uma conversão melhor no macho. A fêmea ela vai ter que desenvolver outros órgãos, então ela ganha uma maturidade diferente, ela demora um pouquinho mais. O boi, se você olhar nas etiquetas, todos são machos. Olha. E a Corin lançou a primeira linha de fêmeas, né? Então nós, novilhas do Pantanal, na época, né? Mas peraí, isso quer dizer que quando uma raça específica que é criada para abate nascia uma fêmea, também era sacrificado, por exemplo? No caso do peixe, ele é sacrificado na origem. Utiliza-se hormônio para mudar o sexo dele, né? Entendi. Então a Corin também lançou a primeira tilápia sem o uso de hormônios de reversão de sexo. Então tem muita coisa assim que a gente Porque faz. no pintinho eu sei que também passa por processo pela Embrapa, pelo menos de maceração mecânica, que eles chamam, né? Que é quando nasce, o pintinho também é direcionado a isso, para um processo de morte do primeiro dia. Exatamente. Nas linhagens de poedeiras, né? Isso, nas acontece. linhagens das Então poedeiras. todo animal, todo tipo, a raça do animal, perdão, toda espécie do animal, ela tem isso quando é voltado para uso comercial. Então, por exemplo, no leite, o boi que nasce de uma vaca leiteira, ele não cresce, é pequenininho, né? Então acaba sendo abatido muito cedo. E no peixe usa-se hormônio de reversão. E no caso das aves, dos frangos, das aves poedeiras, nós vimos que eles têm o sacrifício sistêmico dos machos, né? Então ali tem várias formas. Então ou vai diretamente já para um sacrifício imediato, assim, através de uma máquina, né, que mata, ou coloca-se em tonéis, fecha e morre asfixiado, né? E ele vai para a graxaria para ser processado como carne de frango. E aí somente as fêmeas são preservadas. A Corin, junto com a Embrapa, desenvolveu no ano de 2012, 2014, não me lembro mais, um processo de produção de uma galinha caipira com um ovo caipira de galinhas que não sacrificavam machos. É claro que é um processo, como a Cecília falou, muito mais motivador do que de volume de produção, né? Nós tínhamos uma quantidade de aves, lançamos uma linha de frangos caipiras e todo aquele pintinho que nasceu macho Das poedeiras. das poedeiras, Das poedeiras. nós criamos ele até o final da vida e comercializamos ele como frango caipira. Então foi uma ideia de usar as duas. E usamos a Embrapa, na época, esse consórcio que nós fizemos com a Embrapa, porque ela desenvolveu uma raça caipira que tinha Para carne. postura, né? e também tinha um regular desenvolvimento para carne. Então, assim, a gente conseguiu fazer alguma coisa não tão ótima para os dois, mas a gente conseguiu ter os dois, né? E finalizando ali a pergunta que você fez com relação à criação intensiva, é aquilo que eu te falei. A ideia dos anos 80, dos anos 90 era esterilizar.
a nossa ideia sempre foi conviver, colonizar. Quando você usa antibióticos, você extermina tudo. E quando você usa probióticos e bioinsumos e essa tecnologia que a Corin Agricultura e Meio Ambiente tem, você é capaz de ter a incrementação de uma convivência entre as bactérias e um equilíbrio onde você tem a não proliferação de patógenos, né? Então, o que acontece? Por que as galinhas são produzidas em baterias? Que a gente chama, né? Que são aquelas jaulas que ficam suspensas, não é? Para não ter contato com o solo. Justamente com a ideia da esterilização. Se ela não tem contato com o solo, ela não tem vetores. Não é? E a partir daí é que ocorre todo o restante que você falou. Porque elas vivem numa gaiola, acho que são 3, 4 por gaiola, né? Elas vivem num espaço mais ou menos do tamanho de uma folha de sulfite. E elas, então, não têm bem-estar animal, elas são ali poedeiras, são equipamentos de pôr ovos. E a partir daí, quando você aumenta a densidade, aumentam os desafios com doenças, então aumenta a necessidade de entrar com tratamentos alopáticos, né, com antibióticos, com tal, e inseticidas para pulgão, para piolho, e depois você tem a debicação, que ocorre também, né? A gente até faz um pouquinho, mas bem pequenininha, né? É como se fosse cortar a unha, vai. Mas na debicação mais forte, corta inclusive uma parte do bico assim do animal. Porque quem faz também não tem tanto cuidado nesse sentido, né? E acaba que elas é feito isso para que elas não se canibalizem, porque fica muito estressada, muito nervosa, e aí começa uma briga entre elas, né? E também para não ficar escolhendo ração. É uma série de problemas aí. Muito legal. Cecília. Só para reforçar, né, que todo esse propósito, a missão da empresa, tudo isso está extremamente difundido. Então, a gente consegue, isso se percebeu, né? Era preciso comunicar, era preciso educar, até educar mesmo. Tanto Claro. os produtores de aves e que são integrados, eles são parceiros, né? Eles precisavam entender. Eles vinham da criação convencional, de um modo convencional. Eles precisavam entender nossos valores e nossas práticas, como você ressaltou bem, né? A questão das práticas. E a outra questão, o outro desafio é comunicar para o mercado, comunicar para os consumidores. As pessoas, como você falou, comprar, consumir, se alimentar é um ato político. Sim. Aonde você escolhe apoiar, aonde você escolhe colocar seu dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, você recebe o alimento saudável, o alimento onde os animais não estão sofrendo desnecessariamente, né? Aonde o produtor está satisfeito, está tendo uma vida digna, né? Então, você, consumidor, é um consumidor consciente. Isso conversa com o capitalismo consciente, não é? Super. Conversa com a sustentabilidade, que tem que estar permeando todas as atividades da sociedade. Então, esse foi um grande desafio, comunicar. E você comunica, as pessoas conhecem as certificações, os selos, mas não conhecem tanto o que está por trás, né? Para um profissional fazer uma auditoria numa granja e ir lá com o checklist. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Mas uma inteligência, teve que escrever antes uma norma, um consenso, um código escrito. Não pode ser verbal. Claro. Não, tá? Você não pode dizer, produtor faz isso, não faz isso, aquilo. Não, tem que ser algo escrito e com base na ciência também. Não é algo que vem do nada. Não, é com base em ciência, é com base em produtividade, né? Bem-estar animal é uma ciência, né? Então, a Corin, ela tem conseguido se aliar a parceiros muito importantes, né? São as startups, são as empresas, o varejo, né? Sim, e o governo, né? Por meio dos legisladores. E outro ponto importantíssimo é a academia, porque é preciso que a ciência esteja junto, né? Então, com tudo isso,
uma empresa como a Corin, que não é uma das maiores, mas é uma das mais lembradas como marca e como trajetória, né? Ela tem esse respeito, porque conseguiu e consegue se aliar a esses parceiros estratégicos, né? Perfeito, muito legal. E uma dúvida que eu tenho, isso vem se refletindo em números? Vocês conseguem enxergar, por exemplo, essa expansão de consciência talvez do consumidor, buscando um alimento mais natural e mais coerente com seus valores, né? Então, às vezes a gente fica nas nossas bolhas, né? Na minha bolha, por exemplo, eu sei que muitas pessoas consomem dessa maneira, mas a nível de mercado, vocês historicamente continuam sempre num modelo de prosperidade crescendo? Então, os números continuam mostrando que o mercado está cada vez mais buscando isso ou não necessariamente? O desafio, Vitor, sempre é a relação de você fazer uma atividade de nicho. Então, nós crescemos de 2007 a 2021, nós chegamos a crescer 1000%. Nós saímos de 7 mil animais por dia chegamos a 21, 22 mil animais por dia, né? E hoje nós estamos com uma tecnologia diferente e estamos produzindo hoje em torno de 16, 17 mil aves por dia. Vamos chegar a 20 mil aves agora, né? Então, assim, é um processo crescente, né? Porque as outras linhas também que a gente está desenvolvendo estão tendo um apreço muito grande pela sociedade, né? Quais são essas outras linhas no geral? Assim, as linhas que vocês trabalham hoje com frango, ovos, gado... Pescados, né? Que é a truta, a tilápia e o salmão. A gente tem uma linha de vegetais também de grãos, né? Arroz, feijão, farinhas. Nós temos também uma linha plant-based, que eu adoro o pão de queijo nosso vegano, né? O mel. Temos a linha de méis, é muito boa. A gente vai lançar agora um mel de aroeira, que aí a gente já está entrando nessa questão das espécies, da variedade. Aqui no Brasil é eucalipto, silvestre ou laranjeira, né? Nós vamos trazer o mel de aroeira, que é muito quisto no Japão pelos seus benefícios que ele tem. Aqui no Brasil acaba que, né? Vamos trazer. E a gente tem também algumas linhas mais de café, por exemplo, né? Que nós temos, todas elas com a ideia de incentivar a produção alternativa. Mas a linha que mais eu reputo hoje, que nós estamos empenhando, é a linha de bioinsumos, que é justamente, são 4 empresas que a Corin tem, né? É a Corin Agricultura e Meio Ambiente, que é onde a Cecília atua intensamente, né? Eu trabalhei muito tempo na Corin dos alimentos, né? Até pela formação. Então, todos esses desafios de qualidade, de normas, né? De certificações, selos. E, aos poucos, eu fui me encantando pelo lado dos insumos biológicos, que, na realidade, vem na produção primária, né? São insumos para serem usados no solo, nas plantas, na produção dos animais, todos com tecnologia biológica e tecnologia própria, que foi desenvolvida no Centro de Pesquisa Mokichokada, né? Por meio de fermentações, conseguimos esses produtos, que são naturais. Então, existe um amplo leque de utilizações, né? Com efeitos de ganho de produtividade. Hoje a gente tem clientes desde soja, algodão, hortaliças, frutas para exportação. É uma gama muito grande. O nome dessa marca também é Corin ou não? Corin também. São bioinsumos Corin. E como o Reginaldo falou, que eu reputo assim como é o início da inovação, sabe? Nós conseguimos manter um centro de pesquisa que já tem 30 anos de trabalho. E ele está embarcado dentro de uma empresa que é produtora e comercializadora, a Corin Agricultura e Meio Ambiente, de insumos não só para agricultura e pecuária, mas para tratamento de resíduos que seriam passivos ambientais, né? Resíduos de lixo doméstico, efluentes, né? Esgoto. Então, é uma linha muito ampla, por isso que é apaixonante, né? É possível usar
Essas tecnologias, claro, com pesquisa, com adaptação, com validação nos ambientes e nos clientes, com validação nas regiões, nos diversos biomas, né? É possível ter caminhos mais eficazes e menos impactantes ao meio ambiente. Que legal. Falando Né? sobre inovação, já queria emendar então. A gente comenta sobre isso no Regenerar. Eu lembro que uma época eu fiz um curso de inovação também que esse tema veio, eu fiquei uau, eu fiquei impressionado com o que eu tinha visto, que era essa tecnologia do lab grown meat, assim, né, da carne de laboratório. E eu lembro de ver um vídeo assim que me marcou na época, que era de uma startup norte-americana. E é claro que o vídeo tem toda a parte ali, né, da edição do vídeo que torna ele ainda mais impactante, mas que a brincadeira do vídeo é que tem uma galinha chamada Ian, um frango chamado Ian, e aí eles pegam a célula do Ian, né, e transformam isso numa carne de laboratório, ao ponto de conseguir fazer, né, uma quantidade específica, e convidam um chefe de cozinha para fazer uns nuggets ali com a carne do Ian. E aí tem uma hora que eles estão todos na mesa comendo a carne do Ian, e o Ian tá passeando ao lado deles, assim, andando. E eu lembro de achar isso muito marcante, assim, né? Pensar, nossa, já imaginou que loucura o dia que a gente conseguir consumir uma proteína animal, né, de qualidade, sem que nenhum animal tenha que morrer para essa finalidade? E eu lembro que isso me marcou, assim. E eu queria a opinião de vocês, como quem está muito na vanguarda, o quanto que isso realmente faz sentido, o quanto que vocês acham que isso pode ou não vir a ser o futuro do consumo de proteína animal, se isso é algo que vocês olham de alguma maneira. Enfim, queria entender um pouco assim, sobre a opinião de vocês sobre. Bom, a carne de laboratório, o primeiro experimento que teve, né, o primeiro bife de carne de laboratório, ele custou $1 milhão, né? Claro, porque a tecnologia embarcada ali é muito grande, mas o objetivo, eu diria, Vitor, que ele é muito semelhante ao que eu expliquei com relação à ideia de eu ter uma criação intensificada para eu ter sustentabilidade. Não deixa de ser, concorda? Super. Né? Mas não se está vendo ali princípios do bem-estar do animal, por exemplo. Né? Se coloca a alimentação, a nutrição, como sendo o ponto focal. Né? Então, às vezes, a gente, dentro de uma linha filosófica, né, o vegetarianismo, o veganismo, né? O flexitarianismo, que seria uma coisa mais híbrida entre eles, né? Reduzir a carne. Reduzir, né? isso. Eu entendo que o flexitarianismo é o melhor dentre eles. Porque a partir do momento que eu vou para uma linha filosófica, não vou falar extremada, mas de uma linha filosófica polarizada em si, né? Ela fala não como isso, então isso é uma polaridade, você acaba tendo que se submeter a ter algo que te supra. Não é? E aí você pega, por exemplo, um hambúrguer plant-based, a quantidade de agrotóxico que tem nele é muito alta. Por quê? Porque ainda a cadeia ela não está preparada para fazer algo plant-based. Né? Então você vê hoje insumos como A própria soja, né, que é um dos grandes, um dos produtos com maior aporte de proteína dentro dele, né, vegetais, em geral tem muito agrotóxico, né? Ele vem de produções transgênicas, ele vem ali, né, com o uso natural dos agroquímicos. Então, quer dizer, a hora que você entra com o nosso bioinsumo, por exemplo, ele é um caminho para isso dar certo, porque ele reduz a necessidade de agrotóxicos, reduz a necessidade de adubos, reduzem, obviamente, então, resíduos e pode ser feito em produções convencionais e transgênicas. Né? Então, ou seja, é um caminho para a gente começar a reduzir os inputs da agricultura com essa linha biológica da Corin. Agora, você percebe que quando eu vou para um conceito de uma carne de laboratório, eu estou ainda muito preocupado em não matar o animal, primeiro ponto, e o segundo ponto, em ter uma proteína sem culpa ambiental, né? Assim entende-se. Mas, desde que a Corin ela vem da filosofia de Mokichi Okada, então nós entendemos que a natureza ela provém,
Não é pecado consumir animais. Há necessidade de você ter um consumo consciente de animais, né? Então, eu acho que o capitalismo consciente ele vem a trazer essa mesma ideia de pensamento. Será que eu preciso verdadeiramente produzir uma carne de laboratório? Ou eu basta me alimentar ponderadamente, né, disso, né? No Brasil, ele consome cerca de 120, 130 quilos de carne habitante ano. A OMS fala algo em torno de 20, 25 quilos habitante ano. O Brasil, acho que se não for o segundo maior consumidor de carne do mundo, tô um pouco... Eu brinco que aqui, assim, se a gente não tem uma proteína animal em cada refeição, é como se você não estivesse tendo refeição. Aqui nós chamamos de mistura. Né? Sim, em São Paulo é mistura, né? É mistura, que é o quê? O que tem para comer? Mas você pode falar o nome de 100 vegetais e o arroz e feijão. Aí ele fala, mas e a mistura? É o quê? Que é a proteína, né? Então, existe muito mais, ao meu ver, uma concepção de valores onde a Corin ela é avessa à utilização de métodos antinaturais. Então, a criação de uma carne de laboratório, ela vai muito mais nessa linha, né? De você desenvolver a proteína e ela vai ter que ser imputada, né? A proteína vai ter que vir de algum lugar, porque ela não vai nascer do Claro. sol. Então, ela vai ter que vir e ela vai ser ali estimulada muscularmente, né? Através de elétrico e tal, do que eu estudei. E ela vai crescendo, mais ou menos como um exercício muscular ali, né? Um tônus. Então, eu acho que é um caminho, mas eu prefiro entender que o melhor caminho é racionalizar a dietética humana, é você saber aquilo que você precisa comer, né, e a quantidade que você tem que comer. A partir daí, não faltam animais, sabe? É uma questão... existe muito essa defesa, né, de não matar animais. Nós somos uma empresa que, no futuro, tendemos a ser vegetarianos, né, por filosofia. Mas não vegetarianos 100% assim. É algo muito consciente, né, de muito respeito. Nós fazemos um culto em sufrágio aos espíritos dos animais que abatemos, uma vez por ano, em agosto, né, pedindo perdão a Deus e agradecendo a vida dos animais, que elas foram úteis para nós, né? Consumir animais, ele é como a mesma idade da vida. Nasceu a vida, nasceu o consumo. Então, assim, o que a gente tem que entender é que nós não devemos fazer disso a prática principal da alimentação. Que legal. Eu penso assim. Ótimo, muito obrigado. Cecília, eu queria te fazer uma pergunta. Você que também está dentro desse guarda-chuva da sustentabilidade e da inovação, e eu acho que quando a gente também tem uma visão mais integral, né, de tudo que a gente está falando aqui, hoje a gente também está lidando, claro que eu acho que o maior desafio geracional que a gente tem, talvez um dos maiores desafios da humanidade, né, como um todo, são as crises climáticas que a gente está vivendo. E existe uma correlação muito única, né, entre o agro, todo o agro, e as mudanças climáticas. Inclusive, eu vejo como muitos veem como principal vilão, eu vejo como, na verdade, o único que tem como tirar a gente desse buraco é o agro, né? E tem várias teorias, né? Tem um documentário, por exemplo, muito bom no Netflix chamado Kiss the Ground, que é Terra Fértil, que ele fala sobre a importância da qualidade do solo para a captura de carbono, né? E você estava falando sobre essa questão da qualidade do solo. Hoje vocês conseguem mensurar ou vocês têm um trabalho na Corin olhando para essa questão de captura de carbono, a diferença da qualidade de um solo de vocês? Por exemplo, uma coisa que eu penso até nessas culturas que vocês realizam, talvez até exista uma possibilidade de crédito de carbono sendo adquirido, né? Pela diferença da qualidade de solo que vocês produzem. Isso é algo que vocês olham ou, na verdade, isso é mais visto como uma grata e natural consequência de um trabalho de agricultura natural, sem necessariamente precisar ser mensurado? Vitor, precisa ser mensurado, sim, né? Até porque para embasar o discurso, embasar a comunicação, né? Então, há muitos aspectos. Nós temos pesquisas em andamento, né? Estão correndo ainda, a gente não tem publicação ainda, né? Mas, sim, com essas hipóteses, né, que a gente quer validar. Mas a gente já tem áreas, por exemplo, com 30 anos de cultivo de hortaliças, de feijão, onde não se usa
adubo. Então, imagine quanto, né, você é deixou de utilizar, né? Onde não se usa pesticida, não se usa herbicida, nem inseticida. Imagine quanto de insumos você deixou de colocar. Então, esse é um lado. Por outro lado, a terra, o solo, fofo, sabe? Que a água percola, né? Então, veja como todo o manejo é muito favorável para você ter, sim, ganho de créditos de carbono, tá? Para ter redução na emissão de gases de efeito estufa. E nessa questão, os animais são muito importantes. Nós, usando bioinsumos, conseguimos reduzir a emissão de gases como amônia, né? Que é muito danosa para o meio ambiente. Então, são várias frentes de trabalho e são várias pesquisas, né? A gente está se preparando, sim. Então, não é uma questão só de efeito indireto, não, é efeito direto. E a agricultura bem manejada, sim, ela é a salvação, ela é importantíssima, né? E uma dúvida, por exemplo, se tem alguém ouvindo a gente agora que trabalha, por exemplo, dentro do agro, às vezes é alguém que tem dentro da sua própria família uma operação, esse conhecimento adquirido de vocês compartilham de alguma maneira? Tem, por exemplo, onde alguém quer ir atrás de vocês e falar assim, nossa, como que eu pratico essas mesmas práticas desde uma granja que eu possuo, ou desde uma operação de soja ou de café que eu possuo? Vocês têm algum lugar onde vocês compartilham esses aprendizados ao longo desses anos? Sim, nós estamos procurando estruturar treinamentos, encontros técnicos, né? A gente faz muito dia de campo em produtores, né? Porque a tecnologia que a gente conseguiu, o cartão de visita hoje são os bioinsumos, mas dentro disso a gente tem todo o conhecimento da agricultura natural. Não se trata simplesmente de apresentar para você um galão de um bioinsumo, sabe? Não é isso, de um produto. Não. A gente leva para o produtor, né, e para os interessados todo esse conhecimento, né? Então, a gente faz questão de ter suporte técnico, né? Não se trata de simplesmente vender, mas tem tudo isso. Porque o produtor, até ele conseguir virar a chave, às vezes até ele conseguir compreender, e ele é curioso, e ele muitas vezes é cético, né? Ele tem que comprovar. Então a gente consegue fazer testes, faz teste até lado a lado, olha, usando o nosso bioinsumo e não usando. Vamos ver se vai dar diferença. Numa primeira safra, numa segunda. Então a gente consegue sim, né? Entre em contato com a gente, que há sempre caminhos de colaboração. Muito legal. Gente, uma pergunta para a gente ir caminhando para o final. Eu acho que uma das grandes dúvidas que eu tenho, ou que a gente mais escuta, e provavelmente vocês escutam muito também, é quando a gente está pensando em como a gente democratiza o acesso a esses produtos, né? Então, todas as vezes que eu falo para um grupo de amigos ou que a gente tem alguma conversa e eu falo dos hábitos, por exemplo, familiares que a gente tem, então, por exemplo, lá em casa a gente assinou por bastante tempo. Agora, nesse exato momento, a gente não está assinando pelo número de viagens, mas, por exemplo, uma cesta de orgânicos que a gente recebe em casa toda segunda-feira. Sempre que eu comento dessas práticas, ou que eu compro carne da Corin, por exemplo, ou ovos, sempre vem aquele comentário, mas isso não é democrático, né? Isso, as pessoas, no geral, não conseguem ter acesso. Então, assim, se você for, por exemplo, comparar, né, 1 quilo de um peito de frango da Corin deve estar custando quanto hoje em varejo? 50, 60 reais. 50, 60 reais o quilo, né? Enquanto se você olha para outras marcas ou de frangos mais tradicionais, você vai encontrar isso por 16, às vezes até tipo 20 reais, né, o quilo. Então vamos supor que a gente está falando aqui de talvez aí 2,5, né, de diferença. Isso realmente para o brasileiro, né, na renda média do brasileiro é de difícil acesso. Vocês conseguem enxergar um cenário onde a gente democratiza o acesso, onde a gente consegue alcançar preços similares ou atuar de maneira tão regenerativa e cuidadosa sempre vai exigir um ticket médio maior e sempre vai acabar sendo um produto de um ticket médio mais alto mesmo?
Bom, essa é uma questão que, quando eu estive na França, né, eu pude observar que a diferença de preços, ela oscila na casa de 25% a 30% de diferença, 0,3, né, não 2,5. E quando você começa a observar isso, no Japão, por exemplo, a diferença do orgânico é 10% acima. Mas não é uma questão do orgânico ser barateado lá. É que o convencional, ele passa a ter obrigações legais para com o meio ambiente, para com a saúde pública, que nos outros países, como o Brasil, ainda não é notado. Tá? Então, é o passivo de vender pneus. Vamos fazer uma metáfora aqui, né? Se eu produzo pneu, até aí mais barato, o melhor, né? Mas quando eu vou descartar o pneu, o que acontece com ele, entendeu? Então, quando você não está responsável pela cadeia inteira, você tem uma diferença de preço muito grande daquele produto em si. Falando de forma tangível, eu pego o produto e jogo nele toda a reputação de diferença de preço. Tá? Mas quando você chega num Japão, onde se você sujar o solo, você é responsabilizado de forma veemente e judicial, penal, e você fala assim, Deus me livre eu sujar o solo. Então você vai adotar práticas que hoje são da agricultura orgânica naturalmente na sua produção. Quando você faz isso, você tem dois momentos muito positivos. O primeiro que é o aumento da escala de todo o seu aparato agrícola, insumos, implementos, voltados para a preservação do solo, para não poluir o rio, para não ter pulverizações aéreas, entendeu? Então, a hora que você entra com todos esses inputs, numa agricultura convencional, você tem 10% de diferença de preço. Claro. Porque, efetivamente, a diferença de preço ela está voltada ainda pela capacidade que nós temos de produzir orgânico. É muito voltado, eu não tenho tantos equipamentos para produzir milho sem herbicida. Então ele dá lá plantas concorrentes, a corda de viola, né? Ele dá ali uma flor de mel. Então a hora que você vai colher, o milho acaba ficando mais no chão do que dentro do saco, né? Então isso vai aumentando a diferença de preços. Ou seja, quando uma indústria ela não está preocupada em se eu sujei o rio ou não, se as pessoas ficaram doentes com o que eu usei, e isso não reflete em mim, obviamente o meu preço é aquele da produção até a porteira. Agora, esse passivo que acaba sendo pago por nós através de um IPTU, através de um SUS, através de uma necessidade da PEA, né? A população economicamente ativa diminui. Então a pessoa fica doente. Ela fica doente, ela não produz. Claro, tem custos invisíveis, entre aspas, que estão aí que permeiam esse valor, esse gap que... Então, o que é a filosofia de Mokichi Okada? É mostrar. É tudo que estava obscuro pela noite, é você trazer para a era do dia. Aqui no estúdio eu não consigo esconder nada aqui. Você vai ver que eu estou com alguma coisa aqui escondida, oculta, né? Então, são coisas que o consumidor brasileiro ele vai se deparando aos poucos. A gente fala muito de... Essa, inclusive, Vitor, é uma pergunta clássica, né? Essa que você tem é uma pergunta clássica que a gente habitualmente vê, e eu decidi trazer a resposta dela com maionese. Tá? Uma comparação, vamos comparar a maionese agora. Eu tenho um pote de maionese de uma marca de combate, X, por R$4. Mas quando você olha a lista de ingredientes dela, você vai ver que é quase uma bula de remédio, né? Sim. É isso, acidulante, sabor parecido, natural, idêntico ao tipo mostarda. Assim não é mostarda, né? Sim. E ela custa R$4. Aí você vai para a marca Líder, o mesmo pote de 500 gramas, ele custa R$8. Então eu estou falando em 100% de diferença de preço da mesma maionese. E depois eu vou para uma maionese Líder, né? Que eu falo que é a Heinz, né? Que eu gosto, como em casa. E por quê? Porque ela é um clean label, né?
ela vem com menos ingredientes, usa selo de bem-estar animal. Você vê que ela está fazendo um trabalho ali, né, de trazer para a população brasileira uma alternativa. E ela está R$18. Então, quando você vai ver um plus de 3,5 em relação à de combate. Mas ninguém reclama da maionese. Ou pega uma ou pega outra. Né? Por quê? A partir do momento que você traz um incremento de qualidade e você traz uma coisa que eu ainda não entendi, no Japão já acontece, mas no Brasil não. Né? Eu fiz parte da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, acho que até ainda está meu nome lá, a gente está mudando agora, né? Fiz parte de outros organismos aí de AMEI, Mobilização Empresarial para Inovação, da CNI. E é uma coisa que eu sempre discuto, por que o orgânico ele tem que provar que ele não usa nada? E por que o convencional ele tem um LMR, um limite... Esse é um ótimo ponto. Um limite máximo de resíduos permitido. Ou seja, eu tenho um LMR para... bom, está aqui minha engenheira de alimentos preferida, mas eu tenho um LMR que eu posso chegar até aquele nível de toxicidade que eu estou dentro de um padrão. Mas o orgânico ele tem que provar que ele é 0 do 0 do 0. E ele ainda paga para isso, né? Isso que eu penso. Esse assim, é às o vezes um ponto. pequeno agricultor Sim. que tenta manter sua operação de orgânicos, ele ainda tem que pagar para provar. Pra Em ser vez certificado. de quem faz o dano, né? De quem está trabalhando na degeneração, ter que pagar por isso, quem é sustentável e regenerativo tem que pagar para provar que é isso, né? E isso, hoje, assim, tirar um selo, por exemplo, de orgânico não é algo barato ou simples de se fazer no Brasil, né? Graças à lei de orgânicos, né, 10.831, nós conseguimos tornar o orgânico melhor. Foi uma grande conquista. A CTAL participou muito disso, a CPORGs, né? Cecília é CPORG também, né, Cecília? Participei. Inclusive, uma pergunta rápida. Vocês acreditam no papel da importância de políticas públicas, inclusive para incentivar, por exemplo, fiscalmente, como foi o caso que vocês trouxeram no Mato Grosso, né? Para que talvez... Porque quando você traz essa percepção da maionese, eu acho que é um ótimo ponto, e a minha percepção intuitiva quando você fala isso é que a gente reage diferente a produtos da cesta básica, a produtos que são produtos, vamos supor, supérfluos, né? Então, vamos supor assim, a maionese, ela já é um luxo por si só, dizendo assim, ela já é um produto que eu vou comprar ali ocasionalmente, né? Enquanto, quando muda o preço do arroz, quando muda o preço do feijão, de um pão ou da carne, né? Isso é sentido de maneira diferente pela população. Então, vocês acham que tem um papel e existe algum tipo de lobby que vocês realizam para tentar que o poder público, né, que o legislativo legisle a favor dos orgânicos, por exemplo, ou enfim, não só dos orgânicos vegetais, mas da produção de animais também? Vitor, a Corin, ela tem uma longa história de trabalho institucional, né, em prol das normas, das legislações, das certificações, e tudo isso tem a ver com o valor que o consumidor percebe, o valor que a sociedade percebe, tá? Então, temos um diretor, inclusive, o Luiz Dematê, que ele é um diretor de relações institucionais, de sustentabilidade, mas ele está intimamente ligado à pesquisa, ele é um médico veterinário, com mestrado, doutorado, e ele é o nosso head de relações institucionais. Então, nós trabalhamos... eu não vou usar a palavra lobby, mas trabalhamos com articulação. Perfeito. Isso é importantíssimo. É aproximar os atores, aproximar quem é protagonista, quem consegue influenciar, né, para o bem, né, para a regulamentação, para que o mercado também se autorregule, é claro. Tá? Muito legal. Agora, só um pontinho para acrescentar, quando a gente fala de um quilo de carne de frango convencional, ou 1 quilo de carne de frango criada de maneira ecológica, nós não estamos falando do mesmo produto. A finalidade, o final, não é o mesmo. Perfeito. Quando a gente pensa em valor, em saúde, né, em longevidade, em qualidade de vida, em responsabilidade socioambiental, sabe? Em transformação, em prosperidade num mundo
em mudanças climáticas. Então, a gente não está falando das mesmas coisas. Por isso que é importante conhecer a história, conhecer o propósito, conhecer como os alimentos são feitos. E só voltando lá para a carne engenheirada ou produzida em laboratório, também não estamos falando das mesmas coisas. Sim. Quando eu consumo um alimento produzido de maneira ecológica, eu estou falando de cadeias de produção sustentáveis, eu estou falando de famílias, eu estou falando de geração de renda e emprego, eu estou falando do sol, da lua, da água, de todas essas energias. Tem intangíveis, mas tem tangíveis. É uma cadeia de construção de energias que vão levar a um alimento. Tá? Sem dúvida, não. Eu adoro isso. Assim. Tem inclusive, assim, alguns autores que eu comento, inclusive, dentro do curso do Regenerar, que mostram, por exemplo, como a criação de gado, de manadas, ela pode ser uma das melhores ferramentas para a regeneração de solos completamente desertificados. Então, eu acho muito interessante esse ponto e estimulo quem estiver ouvindo a gente, né, a mergulhar mais e tirar, às vezes, essas crenças que a gente tem, né, de que, por exemplo, uma criação animal ela é automaticamente degenerativa ou que ela prejudica o meio ambiente. E, na verdade, tem como entender que ela pode ser regenerativa, que ela pode nutrir. E eu já queria, gente, pedir, primeiro assim, eu já quero agradecer vocês de terem vindo aqui, mas eu queria que vocês trouxessem uma mensagem final, principalmente para quem está querendo se aproximar ou conhecer mais da Corim, tanto a nível B2B quanto a nível B2C, e que vocês pudessem passar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, falando... E assim, para mim aqui foi uma aula, já agradeço vocês, acho que uma aula não só... Eu não tinha tanta noção da profundidade espiritual que tem. Eu acho que isso é uma outra conversa que a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Aqui no podcast, várias vezes a gente já mencionou e eu tento que no Regenerar a gente consiga se aprofundar nos diálogos, não ficar no lugar superficial e raso, sobre a importância da espiritualidade até dentro de cada indivíduo, né? Para que a gente olhe para a regeneração. Então, quero agradecer porque eu acho que hoje foi uma aula aqui de como que a gente consegue, inclusive, conectar a espiritualidade com os negócios e o fruto que isso gera, né? Então, é isso. Eu queria pedir uma palavra final de vocês. Estamos abertos a parcerias, a colaborações, né? a trocas, diálogo. Né? Nós não sabemos tudo. Pelo contrário, né? A gente tem que estar muito aberto ao diálogo, de todas as formas, né? com todos os atores, com a maior inclusão possível, né? Acho que isso é trazer o mundo para um outro patamar de entendimento, sabe? De compreensão, para um mundo realmente pacífico e com prosperidade, felicidade para todos, muita inclusão. Estamos abertos, muito abertos, na inovação, na pesquisa, na produção, no comércio, e de todas as formas, para fazer redes mais curtas, redes... de toda maneira, atuar economicamente, juridicamente, né, na política. Acho que a gente tem que atuar, né, onde for possível, onde houver brechas, onde houver necessidades. Né? Acho que a gente tem que estar muito aberto para isso, e eu entendo que a empresa onde eu trabalho ela é aberta, né, tá? Para tudo isso. Inclusive, já quero aqui formalizar um desejo. Vou conversar com o nosso curso, né, de engenharia agronômica para marcar uma visita dos alunos né, na sede de vocês. Sim. E quem sabe a gente costurar aí parcerias mais profundas academicamente falando. Então já estou manifestando, quando a gente manifesta, vem, Sim. né? Então já estou manifestando esse interesse e a gente vai com certeza buscar aprofundar nisso. Obrigada. Bom, primeiro, Vitor, eu acho que a pergunta que você fez lá atrás, como é feita a forma, né, do nosso trabalho, da Corim, para que o consumidor consiga absorver esse valor, já que não temos grandes propagandas, né, não temos
uma mídia promovida ativa. O que nós temos são trabalhos como o seu aqui, né, do Regenerar, que nos convida para poder entrar com maior profundidade nos assuntos. E são esses trabalhos, essas iniciativas que fizeram a Corin ao longo de 30 anos alcançar, né, não só o top of mind que a gente alcançou do orgânico, mas principalmente a confiança do consumidor, sabe? Então, o que eu tenho para dizer eu queria agradecer realmente o consumidor, que a forma ativa com que vocês estão fazendo, a ponto de cobrirem uma falha nossa, de a gente não conseguir comunicar, né, tudo que a gente gostaria, por uma série de questões. Mas de vocês irem atrás, sabe assim? Eu acho que essa integração, né, que nós temos com o consumidor, tanto B2B quanto B2C, né? Eu estive agora dando cursos lá na Rede Pão de Açúcar, na Rede Zona Sul, na Rede Carrefour também. Então, quer dizer, a hora que você chega nessas grandes redes e fala, você ouve assim, né, do comprador, fala assim, pessoal, vamos prestar atenção que a Corin vai falar. Sabe assim? Então você vê que eles estão ali atentos, assim, porque a Corin, eles falam, a Corin não é item, a Corin é variedade. Né? Ela não é mais um ali. Então, quando a gente chega, eles falam, não, precisamos ter um espaço adequado. Quando a gente não entrega produtos, eles falam, eu entendo. Ao invés de multar, como é a norma do contrato, página 32 e tal. Então, assim, existe uma relação muito humanizada do varejo conosco. Eu acho isso fantástico, né? E quando você chega numa loja da Corin, né? Que como você foi consumidor lá ao longo dos anos, né? A gente vê o consumidor dizer assim, eu venho aqui porque eu consigo, eu não sei, ela fala, eu tenho paz, né? Eu encontro o que eu quero, e essa confiança, essa tranquilidade é porque nós da Corin realmente só temos um propósito, é fazer com que a filosofia de Mokichi Okada, de um mundo melhor, um mundo sem doença, um mundo sem pobreza, um mundo sem conflito, que nós damos o nome, né, de paraíso terrestre, que a Corin seja uma inspiradora. Nós não temos objetivo nenhum de sermos o maior do mundo, né? O que nós queremos ser é uma inspiração para todos os stakeholders, né? Para a indústria que olha para a Corin e fala, esses pessoal aí, esse povo aí, né, tá fazendo alguma coisa muito diferente. Será que dá certo? Vamos ver. Esse desafio no campo com os bioinsumos. É claro que nós hoje temos grandes empresas do agro utilizando por conta de resultados tangíveis, mapeados, mensuráveis, né? E aí ele fala, puxa vida, dá para ser sustentável com produtividade. Então essa associação de a gente não querer desconectar, né? Que nós somos, na época lá atrás, me chamavam de bicho grilo, né? Quando a gente ia num lugar em 1980, 90, era bicho grilo. Depois viramos um consumidor alternativo, né? No 90 viramos um consumidor consciente, né? E hoje nós somos um consumidor regenerativo, ESG. Então, assim, essa percepção de que há possibilidade de ser e fazer melhor para o planeta e para toda a humanidade e ainda assim conseguir o seu objetivo financeiro, econômico, né? É o que eu mais quero, e agradecer realmente os consumidores por acreditarem na gente. Obrigado, gente. Eu acho que como cliente eu falo obrigado, porque realmente o que vocês, eu concordo. Acho que quem é cliente da Corin vira meio que um embaixador, né? Fala, vai num jantar, né, ou cozinha, fala, você está comendo frango da Corin, aqui esse ovo é da Corin, né? Então eu acho isso muito especial. Então quero agradecer vocês por toda a energia vital que vocês colocam ao longo de todos os anos e parabenizar pelo trabalho incrível que vocês fazem. Eu já estou ansioso para conhecer a Corin, a fábrica, conhecer as operações. Então agradecer mais uma vez por estarem aqui no podcast com a gente. Quem quiser entrar em contato com vocês têm LinkedIn, qual que geralmente é a melhor maneira de quem está ouvindo, que queira mandar uma mensagem individualmente para vocês? Eu acho que o site mesmo, os nossos sabe? Canais, Os canais normais. Perfeito. Sim, temos redes sociais também. O Instagram, Corin Alimentos. Instagram. Nosso time vai estar lá. Eu tenho também meu LinkedIn, tem ali na rede social Regis Morical, mas com certeza o Corin Alimentos, Perfeito. Ele vai chegar na gente. Chega na gente. O Corin Agricultura e Meio Qualquer coisa, Ambiente. pessoal, disse que vocês ouviram um podcast, assistiram um podcast. Com certeza. É muito bom. E vai ganhar um abraço. Exato. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigada.